Será que o Trump está tentando acabar com o Fed da forma que nós conhecemos hoje, com a sua independência como instituição? Então, o que eu quero discutir é exatamente esse conflito interno nos Estados Unidos, que é mais uma camada de incerteza que vem sendo adicionada no mercado, principalmente quando os bonds americanos estão ali numa volatilidade incrível, né, com os juros mais altos do que o desejado e, ao mesmo tempo, indo para cima, para baixo, criando um grande caos. Então, o que eu quero passar aqui é um pouco dos fatos que foram acontecendo nos capítulos desse conflito aí entre o Trump e o Jerome Powell em relação à política monetária conduzida até agora. Então, o Trump, ele tweetou isso, na verdade, no Truth Social, vou fazer uma tradução livre aqui para você poder dar uma olhada, desculpa se eu cometer algum erro. Ele falou a seguinte coisa: o Banco Central Europeu deve cortar as taxas de juros pela 7ª vez, e ainda assim o Jerome Powell, que está sempre atrasado, né, e errado, divulgou um relatório que foi mais um completo e típico caos. Então, críticas fortes. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo caíram e as compras de supermercado, inclusive ovos, estão cada vez mais baratos, e os Estados Unidos, segundo ele, enriquecendo com as tarifas, né, já colocando ali o sucesso das tarifas. Então, o apelido dele de muito tarde já deveria ter reduzido os juros, como o Banco Central Europeu, há muito tempo, mas ele certamente deveria reduzi-los agora. Aí ele termina falando a seguinte coisa: a demissão do Powell, né, ou o término, seja o término do mandato, ou uma demissão, né, ele dá um pouco a entender os dois, não pode vir rápido o suficiente, deixando claro de que ele não está nem um pouco contente, como ele já demonstrou, inclusive, numa entrevista, quando estava ali a primeira-ministra da Itália, onde ele falou claramente: não estou nem um pouco contente, ele já deveria ter cortado os juros, e se eu ligar para ele, ele sai. É exatamente o tipo de... a forma que ele fala em relação ao próprio Jerome Powell. Em paralelo, você vê um Jerome Powell muito mais cauteloso em relação a querer cortar esses juros. Ele não demonstra, ele até tem uma preocupação de que a inflação volte, principalmente com as tarifas, então é um meio que jogando para o outro, mas quem acompanha, né, esse podcast há bastante tempo já sabe que o problema não surgiu agora, ele está sendo exacerbado, a economia vem desaquecendo cada vez mais, e não é só nos Estados Unidos, é literalmente no mundo inteiro, e isso acaba só criando cada vez mais problemas para a economia real. Mas antes de entrar agora nos detalhes, eu quero só agradecer a todo mundo que participou da Masterclass que eu fiz agora, que eu fiz na semana passada, onde a gente falou sobre todos esses desafios de 2025, mas convidando você também para a jornada Omnimacro, onde eu literalmente puxo você pela mão, mostro exatamente como eu estou gerenciando meus próprios investimentos, mas principalmente ensinando não só os detalhes da macroeconomia, mas retratando isso, né, refletindo isso nos seus investimentos. Se você perdeu a Masterclass, são os últimos dias que ela vai estar disponível aqui para você poder assistir, aqui no link na descrição abaixo. Agora, se você tiver em dúvida em como investir, o que fazer, quais são as proporções corretas, você pode escanear esse QR Code aqui que a gente faz uma avaliação gratuita dos seus investimentos também, perfeito? E também está no link da descrição abaixo. Então, continuando aqui o assunto, essa foi uma reunião, foi uma conferência na CNBC feita pelo Jerome Powell respondendo ali algumas perguntas de uma das maiores preocupações do mercado, que é a seguinte coisa: o mercado não está mais certo. Como eu chamo de mercado, eu falo sobre o mercado de crédito mundial, principalmente fora dos Estados Unidos, que não tem a capacidade dos bancos americanos de obterem serem salvos pelo Fed caso as coisas deem errado, caso você tenham algum tipo de crise deflacionária ou faltem dólares para você se manter de pé. E aí ficou aquela seguinte pergunta: e aí, o Fed vai ajudar se tiver algum tipo de problema, principalmente agora, né, com o Trump, etc. E o Jerome Powell respondeu a seguinte coisa: ele falou, não, mas eu preciso dar dar informações. Ele começou a explicar toda aquela coisa mais política, mais diplomática, para dizer que eu preciso aguardar os dados, e se acontecer alguma coisa específica que realmente exija a nossa intervenção, ele deu a entender de que, de fato, poderia ajudar, percebe? Só que, ao mesmo tempo, nós estamos num mundo cada vez mais desglobalizado. Então, os Estados Unidos podem usar isso como uma arma, né, que uma das principais armas de você criar uma ajuda para bancos centrais estrangeiros, que nós chamamos de Fed Swap, ela pode ser usada de uma forma
seletiva, né? Somente para os parceiros que estão do lado dos Estados Unidos, mas não para outros. E isso quebra totalmente a integração de todo o sistema do dólar hoje, se você tem um mundo inteiro que depende dele, né? Tanto para crédito quanto também para o comércio exterior. Então é muito interessante ver essa dinâmica, porque depende do tipo de poder que vai ter ou não em relação ao Fed. Mas mas o Trump conseguiria demitir o Jerome Powell? Eu mesmo fiz essa pergunta no próprio Twitter para uma das pessoas que também, apesar de eu ter várias opiniões contrárias a ela trabalhou em vários bancos centrais, inclusive, sabe tudo do sistema eurodólar, que é Kathleen Tyson, e eu falei, ó, você está dizendo que o Trump ele poderia demitir agora o Powell? Ela falou, olha, ele pode substituir o Powell como chairman, né, ela me respondeu aqui no Twitter, mas você precisa trocar por um outro governor, né, que estaria também, que faria parte do board ali. Então não é uma coisa assim específica, mas o Powell poderia manter o seu assento até o dia 12 de maio de 2026, que é quando oficialmente acaba o mandato. Mas, ao mesmo tempo, você tem pressões internas do próprio Scott Bessent, que é do time do Trump, falando assim, olha, não vale a pena, talvez crie um desgaste desnecessário, não vai conseguir exatamente o que você quer. Porque uma das pessoas que o Trump gostaria de substituí-lo seria o Kevin Warsh, que é ex-governador do Fed, considerado, né, estranhamente, ele é considerado mais hawkish, né, mais favorável a juros altos, o que seria um pouco contraditório. Então, assim, fica aquela coisa assim, será que vale a pena fazer isso? Será que vai ter o efeito desejado? Então, resta saber na cena dos próximos capítulos aí como que a coisa vai andando. E sem falar que o Wash tem tido um histórico de decisões duras, né? Segundo aqui uma análise do Joseph Wang, que também foi uma pessoa que trabalhou no Fed e hoje ele tem um canal bem interessante que eu vou colocar também como fonte desse vídeo. Então, fica sem saber assim, será que é a pessoa certa para isso? Será que vale a pena? Será que agora é uma decisão mais política? Será que ele vai mudar? Então tem uma série de perguntas aí. Mas a possibilidade da interferência já afeta o mercado suficiente para criar um certo problema em relação à credibilidade da dívida americana, né, que eu sempre falo nesse podcast. Ela é usada como colateral, ou seja, ela é usada como calção por bancos para pregarem empréstimos ao redor do mundo. Então fica aquela questão, vai estar estável o suficiente para poder manter isso? Então tudo isso é bastante duvidoso, né? E acabou se fazendo, inclusive, comparações com a Turquia, onde o presidente Erdogan controlou o Banco Central com nomeações políticas e criou uma instabilidade ali no país. Mas é claro que os Estados Unidos é bastante diferente da Turquia, porque ele é o centro do sistema do dólar. Então, é realmente a gente está ali numa tensão meio que inédita, principalmente no momento que toda a economia global está nesse momento. Então vai ser bem interessante ver se isso de fato vai para frente ou se são aquelas ameaças que você faz, mas depois você recua, porque o grande objetivo realmente é você trazer os juros, principalmente o de 10 anos para baixo, mas nesse exato momento eles continuam persistindo aí com mais de 4,3% e incomodando, principalmente agora com as dívidas americanas precisando ser roladas, né? Acho que 60%, se não me engano, não estou com o número aqui na minha frente, mas 60% da dívida americana nos próximos 4 anos vai precisar ser rolada de uma forma ou de outra. Então esse é o joguinho, né, que está sendo feito. Isso inclusive atrapalha todos os esforços de cortes de gasto público, como o DOGE do Elon Musk, justamente porque gasto de juros, com os juros maiores, aumenta o déficit fiscal e acaba atrapalhando todos os cortes. Por isso que você vê ele falando, inclusive, cada vez menos sobre os cortes, porque é literalmente uma onda que não para de entrar e vai aumentando mais ainda os 36 trilhões de dólares de dívida pública que os Estados Unidos têm. Mas vamos ver como que isso afeta, né? Se o Fed vai acabar voltando atrás e querendo cortar esses juros, ou se ele vai se manter ali firme, que é o que aparentemente parece ser. O Powell definitivamente já falou por várias ocasiões que não tem, por lei, ele não pode ser tirado de lá. Então, por mais que o Trump vá brigar ali ou falar
alto, né, o latir, né, ele acha que não vai necessariamente morder. Então, essa tensão, independente de acontecer ou não, vai criando esse desgaste ao longo do tempo e, obviamente, vai criando mais volatilidade. Então, volatilidade realmente é o nome da vez em 2025, não somente por isso, mas com todos os outros, todas as outras mudanças que estão sendo feitas radicalmente, né, como vem sendo mostrado ali por esse mandato do Trump, que tem somente algumas semanas, mas parece que já fazem anos.